O Senhor Jesus, então aplauda ao nome dele. Glórias a ti, Jesus. Seja glorificado, seja exaltado, Senhor, pela tua igreja, pela tua noiva que te aguarda ansiosamente. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode se sentar, ainda atento, ainda em conexão, porque com certeza o Espírito de Deus vai continuar falando ao seu coração. Fique atento, não se disperse. Boa noite, vocês estão bem? Estão felizes? Glória a Jesus pela sua vida, glória a Jesus por você estar aqui, por podermos glorificar o nome de Jesus, louvar o nome de Jesus, juntos, em unidade, por podermos começar uma semana glorificando a Jesus. Vocês estão felizes por isso? É um grande privilégio, né? Uma grande honra para nós podermos estar aqui. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 1 e 2. Êxodo, capítulos 1 e 2. Nós adoramos ao Senhor com nossos louvores e iremos adorar agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Êxodo capítulo 25, capítulo 25, versículos 1 e 2. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo o coração, receba de todo aquele que estiver disposto a dar de coração. Nesse momento é o momento em que os israelitas estão construindo um tabernáculo, um lugar para o Senhor habitar. E Deus dá uma direção, uma ordem para eles que eles tragam uma oferta. E o que Deus diz a Moisés é que eles recebessem a oferta de todo aquele que estivesse disposto a dar de coração, disposto a dar com toda a intenção de ofertar ao Senhor, disposto a ofertar de todo o coração. E eu achei algo que me falou muito comigo, foi que Deus deu essa ordem para o povo, mas Deus em nenhum momento precisava ou ainda precisa das nossas ofertas. Muito pelo contrário, nós é que precisamos, nós é que necessitamos ofertar ao Senhor. Então, quando Deus institui essa lei, essa ordem, quando Deus dá essa direção ao povo, quando Deus dá essa direção para nós, não pense você que Deus ele precisa das nossas ofertas. Ele fez isso, Ele instituiu essa direção para nós, pensando em nós, pelo benefício que isso traria para nossas vidas. Porque quando nós honramos ao Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas, nós é que somos recompensados. Nós é que recebemos do Senhor recompensa. O Senhor não precisa, porque Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono de todas as coisas. Nós cantamos aqui no primeiro louvor que Ele é dono de todas as riquezas, e Ele mas Ele instituiu isso pensando em nós. Pelo amor que Ele tem por nós, Ele instituiu: vão lá e ofertem, porque isso vai ser muito bom para vocês. Vocês vão honrar o meu nome, vocês vão me obedecer, e vocês também serão recompensados por isso. Deus não precisa da minha oferta, Deus não precisa da sua oferta. Nós é que precisamos ofertar e dizimar ao Senhor. Amém? Então, eu gostaria de te convidar a trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo de todo o coração, de todo o seu coração, com todo o entendimento, honrando e louvando ao Senhor. Amém? Nada vai roubar
Estenda suas mãos para cá. Pai, nós consagramos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, conscientes de que o Senhor é dono de toda a riqueza que há no mundo, nos céus, na terra. O Senhor é dono de todas as coisas. E entendendo a nossa necessidade de ofertar, de honrar ao Senhor com tudo aquilo que nós somos e nós temos. Receba honra, receba glória para si, através de nossos dízimos e das nossas ofertas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Que Dios sigue actuando hoy, que su poder es real, no es un show, no es un espectáculo, es real. Poder que hay en la oración, porque cuando oramos, avanzamos, cuando oramos, vencemos, cuando oramos, prevalecemos. La voluntad de Dios es que yo prospere. La voluntad de Dios es que yo crezca. La voluntad de Dios es que yo me expanda. La voluntad de Dios es que yo vaya de menos a más, a más, a más, a más. Tú viniste a un encuentro sobrenatural. Tú viniste a un encuentro con la gloria. Así que prepárate y se activa ese hombre y esa mujer sobrenatural. Nós precisamos que o Senhor faça como o Senhor fez anteriormente. Nós precisamos desse Deus sobrenatural. Nós precisamos ver algo novo, Deus. Boa noite, Alcance Piraquara. Boa noite. O primeiro boa noite foi paraense, o segundo foi curitibano. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje na igreja? Levante a sua mão. O irmão, mais alguém? Vamos aplaudir o nome de Jesus pela vida do irmão. Seja bem-vindo, fique à vontade. Queridos, hoje nós retornamos com o Alcance Kids. As crianças estão liberadas. Amém? Aleluia. Gostaria que você fechasse seus olhos um instante. Pai, nós te damos graças. Te agradecemos, Senhor, por esse momento tão bom, Senhor, de louvor e de adoração, onde nós podemos, Deus, te adorar com canções, te adorar talvez com danças, te adorar com palavras de amor, de gratidão a Ti. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer nessa noite, Deus, nessa igreja, Pai, na Tua casa, para que nós possamos receber uma porção maior da Tua presença, para que nós possamos ser ministrados pelo Teu Espírito. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que venha quebrantar os corações nessa noite, que venha transformar vidas nessa noite. Teu Espírito tenha total liberdade para se mover, para tocar e ministrar em nossos corações. Que nossos pensamentos estejam voltados para Ti.
que os nossos sentimentos, tudo que nós sentimos, Deus, que esteja voltado para Ti nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Como não foi falado nessa noite, e não poderia deixar passar batido, vocês estão felizes? O jargão da igreja, né? Queridos, o Senhor colocou no meu coração essa mensagem no domingo passado, através da mensagem que o pastor Leandro trouxe. E, como ele falou pela manhã, as mensagens, elas estão... Deus está falando e as mensagens estão se encaixando. E é necessário que a gente esteja atento para que a gente saiba o que Deus quer falar, o que Deus quer dizer com tudo isso. E o Senhor colocou no meu coração para falar sobre entrega. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diga assim para ela: entrega. Como pela manhã, eu gostaria de ler para vocês o significado de entrega, segundo o dicionário, segundo o Google também. O significado de entrega é um substantivo feminino, ação ou resultado de entregar, de passar algo para alguém. Transmissão, aquilo que se transmitiu, entregou a alguém, devotamente, sem restrição. Amém? Eu vou usar o texto base de Romanos, capítulo 8, verso 32. A Bíblia diz assim, em Romanos 8, 32. Versão NVI. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente, ou de graça, com ele todas as coisas? Eu vou ler novamente. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A gente vai identificar um padrão na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, o qual Deus sempre se revela a pessoas dispostas a entregar algo. Diga mais uma vez isso. Entregar algo. Romanos 8,32 nos mostra a maior entrega. E qual é essa entrega? A entrega do Filho. A entrega de Jesus pelo Pai, para que pagasse o preço por nós. E a partir desse texto, a partir disso, Paulo nos ensina nesse texto a interpretar e identificar também todas as outras entregas de fé que tem na Bíblia. O Evangelho não começa com o que entregamos a Deus, mas com o que Deus entregou por nós. Uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes. E eu aprendo algo aqui. Quando a gente vem cultuar o Senhor, quando a gente vem no culto, a gente tende talvez inconscientemente, mas a gente tende a pensar que o que nós entregamos para o Senhor é o que começa a ação do Espírito ou a ação de Deus nas nossas vidas. Mas não é. A Bíblia nos mostra nesse texto que a ação de Deus, a ação do Espírito de Deus começa nas nossas vidas lá quando o Senhor entregou Jesus por nós, para morrer por nós. Então a entrega começa em Deus. Antes de falar da nossa entrega, nós precisamos entender que a entrega nasce no coração de Deus. Ele não nos pede nada que não tenha feito primeiro. Pela manhã eu disse isso e eu lembro de uma situação que aconteceu essa semana na empresa que eu trabalho, onde uma senhora, uma funcionária, teve uma crise de ansiedade. Talvez ela tenha depressão, passe por uma depressão. E eu creio muito que o Senhor, Ele entende todas essas situações. Porque imagina, irmãos, a gente vê filmes aí como o filme Paixão de Cristo,
E eu conheço pessoas até que não quiseram assistir o filme, porque é meio pesado, né? A gente vê ali o Senhor sendo crucificado, antes de ser crucificado, chicoteado ao ponto de arrancar pedaços do seu corpo. Então, é muito dolorido para a gente assistir esse filme. E o criador do filme, ou o diretor do filme, Mel Gibson, em uma entrevista, ele fala que ali não tem nem 10% do que realmente Jesus passou. Então eu creio que o Senhor entende todas as nossas situações, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. O Senhor sabe como você está, quando você está se sentindo depressivo, quando você está se sentindo mal, ou talvez tendo uma crise de pânico. O Senhor entende tudo isso. E é por isso que o Senhor pagou um alto preço por nós. A cruz nos mostra que o amor verdadeiro sempre envolve um custo. Lá em Isaías 53, 5, a palavra do Senhor vai dizer assim: Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados, em algumas versões sarados. É um texto muito conhecido. Agora fica uma pergunta aqui para a gente. Se Deus não poupou seu filho, seu único filho, por que queremos viver uma fé sem renúncia? Sempre quando a gente vai falar sobre salvação, a gente vai ver que os pregadores, mensageiros, missionários, quem estiver trazendo uma mensagem sobre salvação, a gente vai identificar que a partir do momento que nós entregamos a vida para o Senhor Jesus, nós precisamos ali abandonar a vida que nós tínhamos antes e viver em novidade de vida. Então há uma renúncia ali daquilo que nós vivíamos antes para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para a gente. Quando a gente entende a graça, a gente entende que a salvação envolve o custo. E não um custo pequeno. E é claro, irmãos, não vamos ser hipócritas de achar que a gente vai aceitar o Senhor, ser salvo, e a gente continuar errando e pecando da mesma maneira como antes. A gente sempre vai errar, a gente sempre vai pecar. Mas a gente não pode continuar errando nas mesmas coisas de sempre. A gente não pode ficar falhando nas mesmas coisas de sempre. Já não é mais um pecado, já não é mais um erro, se torna uma iniquidade. E a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que viver em novidade de vida, com arrependimento. Ter o temor e orar ao Senhor pedindo arrependimento, um arrependimento genuíno. O custo da salvação é total. O Senhor entregou a sua vida por completo por nós. Quantos estão comigo? Amém? E um reflexo humano de Romanos 8:32 é Abraão. Lá em Gênesis 22:2 diz assim: Então Deus disse: Tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, em um dos montes em que eu lhe indicarei. Nesse texto a gente vai identificar que Abraão, ele foi tão obediente a Deus, que o texto diz que nem o monte que ele ia levar, que ele ia sacrificar Isaque, ele sabia qual era. Agora imagine, você já está sendo tratado ali, você já está sendo confrontado ali por um pedido muito forte, que é entregar o teu filho para o Senhor, e mesmo assim você não sabe para onde ir. Foi o que aconteceu com Abraão. Então, Abraão, ele, mesmo sem respostas, ele subiu ao monte
confiando que Deus ia prover o cordeiro, que ia prover o sacrifício. Lá em Gênesis 22:8, a Bíblia diz assim: Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Então Abraão creu no caráter de Deus, e séculos depois, Deus fez o que pediu a Abraão. Entregou o próprio filho. Lembra quando eu falei que Deus, Ele não pede para a gente, Ele não pede nada para a gente sem antes Ele ter passado por isso primeiro? Ele passou por isso. É por isso que Ele entende todas as nossas dores. É por isso que Ele entende todas as nossas circunstâncias e situações. Mas Abraão, ele entregou o filho e recebeu provisão. Deus entregou o seu filho e nos deu redenção eterna, a salvação. Mas como eu falei, irmãos, a salvação, a entrega, tem um custo. Precisa ter um custo. E o que Deus tem pedido que você confie, mesmo sem entender. Porque eu acredito nisso, que Abraão não entendeu o pedido de Deus. Porque Deus não queria Isaac, Ele queria o coração de Abraão. Mas mesmo assim ele confiou, mesmo assim ele foi. E eu coloquei algumas perguntas aqui para a gente refletir. O que Deus tem pedido para a gente? A obediência? Os nossos vícios? E quando eu falo vícios, como pela manhã eu repito, são vícios de drogas, não é só isso. Mas os vícios do século, talvez, os vícios que nós temos hoje. Um vício talvez que toma o teu tempo, te tira da presença, que atrapalha a tua comunhão com o Senhor, mas que se tornou um vício ao ponto de você perder tanto tempo. O vício é isso, perca de tempo. Talvez não seja isso, talvez seja o orgulho. Talvez seja a insatisfação. Quantos aqui são satisfeitos com a sua vida? Levanta a tua mão. Quem é satisfeito? Levanta a mão. Amém. Alguns ficaram votos nulos, né? Mas, queridos, por que eu estou perguntando isso para você? Porque a gente precisa entender que essas coisas o Senhor pede para a gente e às vezes a gente não quer entregar. A gente fica, não, é meu, e fica brincando ou brigando com Deus, de cabo de guerra, não, eu não deixo levar, é meu. As vontades, tudo tem que ser do meu jeito, tudo tem que ser do jeito que eu quero. E eu falei pela manhã a falsa modéstia, né? Mas eu vou mudar essa frase. A falsa humildade. Porque humildade, queridos, humildade não é ser pobre. Humildade não é contar as moedinhas ali, isso não é humildade. Humildade, eu lembro que eu li há alguns anos atrás, numa mensagem que eu levei numa igreja do meu cunhado. E eu fui pesquisar a respeito do significado de humildade. E um dos significados de humildade é entender a condição do meu próximo. Melhor, é entender o limite do meu próximo. Sabe por quê? O meu limite não é o teu limite. Quando a gente entende isso, queridos, tudo muda. Porque eu não posso cobrar o Vini de um limite que eu consigo chegar, mas talvez ele não consiga. Talvez você consiga ir mais longe do que eu em alguma circunstância, em alguma situação, mas que eu não consigo. E quando a gente respeita isso, então aí a gente tem humildade. Amém? Quantos estão comigo? Eu lembro de uma situação onde uma pastora amiga nossa, uma senhora, pastora Cida, ela fazia parte do grupo de louvor da igreja, que nós congregávamos. Outra denominação. E eu lembro que ela morava um pouquinho longe da igreja.
E ela ia a pé. E eu lembro que a gente teve alguns probleminhas, vamos dizer assim, né? Com alguns irmãos que só iam. Quem me conhece sabe que eu sou muito a favor de carona. Eu já falei diversas vezes aqui sobre meu testemunho, sobre carona, né? A gente tem que dar carona. Se Deus te deu um carro, se Deus te deu um meio de transporte, não foi só para você usar, em nome de Jesus é também para você dar carona para alguém, para abençoar alguém. Mas, em contrapartida, tem o outro lado. A gente não pode viver dependendo só de carona. Ah, se não me der carona, eu não vou para a igreja. Fica em casa então. Mas eu lembro que houve uma situação onde o irmão, eu fui cobrar o irmão porque ele não tinha ido no dia que ele estava escalado no louvor, e ele me falou isso. É porque ninguém me deu carona. Eu falei, irmão? Não podia chamar um Uber, não? Podia, né? Sei lá, fazer alguma coisa de bicicleta, correr um pouquinho. E eu dei o exemplo da pastora Cida. Uma senhora, eu vou chutar aqui, eu sou muito ruim de idade, mas ela tinha acho que uns 60 anos, talvez mais um pouquinho. E ela ia a pé para a igreja. Eu falei, cara, você tem 19, 20 anos, sei lá, talvez 30 anos que seja. E você não vai para a igreja porque ninguém te dá carona. Aliás, um dia que alguém não te deu carona, olha para a pastora Cida. Uma senhora de 60 e poucos anos, que vai a pé e não reclama de nada. Então, queridos, o que Deus está pedindo para você nessa noite? O que Deus está tocando no teu coração, e eu sei que Ele está, que Ele está te pedindo que você precisa entregar. Quantos de nós poderiam estar... Outra situação que eu lembrei agora. Alguém chegou para mim, não foi aqui, né, foi em outra denominação também, e falou, por que fulano está no louvor? Ele não canta bem, na verdade canta muito mal. E realmente, o irmão cantava muito mal. Mas sabe por que eu deixava ele lá? E foi o que eu falei para a pessoa. Falei, porque quando você deveria estar aqui, quem está é o irmão. Então, quantos de nós estamos com ministérios chamados, paralisados, porque, sei lá, porque estou com preguiça? Porque você está esperando um anjo descer do céu e falar, vai e faz. A Bíblia já falou para a gente, o Senhor já falou, está na palavra, vai, abre a tua boca. Aí você pode pensar assim, como Moisés, Senhor, mas eu não falo bem. Eu também não falo muito bem não, irmãos. Vocês já notaram isso. Eu não falo muito bem, eu não sou um pastor Luciano Subirá, né? Não sou um pastor Hernani Dias Lopes. Não sou, sei lá, grandes pregadores aí da atualidade. Mas o Senhor não mandou eu falar bonito. O Senhor falou para mim e o Senhor não está te chamando para você falar bonito, irmãos. Sabe por quê? Porque há pessoas que não vão entender palavras bonitas. Quantos aqui sabem falar a linguagem? É português, né? Mas a linguagem, sei lá, vamos dizer, das pessoas que fizeram direito. Irmãos, eu já vi pessoas conversando, advogados ali, conversando entre si, eu não entendi uma palavra que eles falaram. Não entendi. Falei, o que vocês estão falando aí? É outra língua? Não entendi. Você entende agora o porquê o Senhor não te chamou para falar bonito? Mas para ir? Para abrir a boca? Ou talvez nem abrir a boca, mas só testemunhar? É por isso. Porque há pessoas que não vão entender palavras bonitas. Eu também não entendo. Às vezes nem Jesus entende, né? Que é tanta invenção que, meu Deus do céu.
Não é isso. O evangelho é simples. A gente perde tanto tempo com coisas tão inúteis que não contribuem em nada, quanto Jesus entregou tudo. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: Jesus entregou tudo. Aí a gente vem para a igreja e entrega uma adoração vazia. A gente entrega uma adoração rasa. Sabe aquele texto lá que a gente fala assim, sobre a gente molhar os pés, os ardelhos, os joelhos, os lombos? É isso. A gente vem para a igreja esperando que o louvor, as pessoas da igreja, a equipe de louvor, mergulhe você no rio. E a adoração não é isso. Você já tem que vir de casa mergulhado. Aí, quando a igreja entende isso, e a gente une a nossa adoração, aí sim, os céus ficam abertos. Agora, enquanto a gente esperar, irmãos, que o outro faça por nós aquilo que a gente deveria fazer, a gente não vai viver o sobrenatural que Deus quer que a gente viva. Talvez você tenha uma experiência, talvez você viveu uma experiência há anos atrás, há décadas atrás, e você está esperando viver outra coisa, outro milagre, outra experiência sobrenatural com Deus, mas a gente não consegue romper e a gente não consegue fazer aquilo que a gente precisa fazer. Pastor Antônio Cirilo, eu lembro do testemunho dele falando que as pessoas achavam que ele estava louco. Assistam, tem no YouTube, uma mensagem dele, chamada Adoração como arma de defesa e arma de ataque, na Batista da Lagoinha, muitos anos atrás. E as pessoas achavam que ele estava louco, sabe por quê? Porque ele fez algo que ninguém fazia. Ele se rendia e entregava a sua adoração como ninguém fazia. É por isso que esses homens e essas mulheres de Deus são referências para a gente hoje, porque eles fizeram aquilo que a gente nem pensou em fazer. Eu confesso para os irmãos que eu era muito cético com algumas coisas quando eu aceitei Jesus. Na verdade, até depois de que eu aceitei Jesus, eu era meio cético. Um crente que não acreditava. Mas eu lembro que o primeiro show gospel que eu fui, ou não falar show, mas, sei lá, seminário, gravação de um CD. Foi a gravação do CD Poderoso Deus, do Antônio Cirilo. Nem conhecia, nem sabia quem era. E eu lembro que quando eu cheguei, a gente chegou no Canecão lá, que é um ginásio que tem lá na minha cidade. Eu estava com meu antigo discipulador, meu amigo Marcelo. E quando a gente entrou, estava lotado. A Nívia Soares estava jogada no chão, só chorando. Inclusive, ela vai estar, acho que no Sobrenatural aí. E o Antônio Cirilo gravando, cantando. E ele falou assim, não se assustem, mas Deus está derramando uma unção de alegria nesse lugar. E aí, quando ele falou isso, ele falou também que algumas pessoas não iam conseguir parar de rir e tal. E quando ele falou isso, eu olhei para o meu discipulador, assim, o Marcelo, como se tirasse sarro mesmo, né? Tipo, não acredito nisso, né? E eu lembro que uma mulher veio pulando mesmo, irmão, pulando assim. E ela não parava de rir. E quando eu percebi, a mulher estava em mim já. E ela me empurrou, ela foi para um lado e eu fui para o outro. E ela não parava de rir, mas rir mesmo, gargalhada. E eu lembro que eu comecei a rir e eu não conseguia parar de rir. Então, acredite, existe, Deus se revela da maneira que Ele quiser. Amém? Mas o fato é, irmãos, que a gente precisa fazer algo diferente, a gente precisa chamar a atenção de Deus. Eu falei pela manhã o exemplo de Salomão. Enquanto todos os outros reis, antes dele, entregaram um sacrifício por ano ali para o Senhor, na primeira vez
que ele foi oferecer sacrifício ao Senhor, ele ofereceu 1000 sacrifícios. E eu pergunto para você, como que nenhum outro rei pensou nisso antes? Não, 1000 tudo bem, mas se fosse 100, 50, 2, ninguém pensou. Então a minha oração nessa noite é que o Senhor toque na tua mente, na nossa mente, e que Ele mostre para a gente aquilo que a gente precisa fazer, que ninguém mais faz. É por isso, irmãos, que eu tenho como referência a minha esposa. Ela não está aqui, ela está lá no Kids. Mas a minha esposa, ela não está nem aí para vocês. Nem para mim, na verdade. Eu não me intrometo, não me meto no relacionamento dela com Jesus. Não me intrometo. Ela dança, ela grita, ela chora, ela faz tanta coisa que... E isso é apaixonante para mim. Na verdade, eu me apaixonei por Jesus através disso. Então a gente precisa fazer algo que ninguém fez antes. Mas aí, a gente vem para a igreja e às vezes a gente nem senta para ouvir a palavra. Irmãos, que a gente possa aprender algo nessa noite. Não importa quem. Não importa se é o pastor Luciano, não importa se é o pastor Leandro, se sou eu, não importa quem for. Quando alguém abrir a palavra do Senhor, a gente precisa sentar e ouvir. É a palavra não é do pastor, a palavra não é do Luiz, da Natália, a palavra é do Senhor. Mas por que acontece isso? Às vezes, pasmem vocês, às vezes é porque a gente não gosta daquele pregador YX. Porque talvez não saia da nossa palavra, da nossa boca com palavras assim, como eu estou falando para vocês, mas a gente pensa que a gente não tem nada a aprender com aquela pessoa. Ela não tem nada para acrescentar na nossa vida. Isso não é verdade. Às vezes, essa pessoa que você talvez nem goste de ouvir, às vezes talvez você nem goste de ver, talvez ela tenha muito a acrescentar na tua vida. Às vezes, muito mais do que você tem para acrescentar na vida dela. Foi assim comigo muitas vezes, irmãos, muitas vezes. Eu dei o exemplo do meu amigo pastor Alessandro, o qual foi o antigo pastor da Help, e foi meu pastor também por alguns anos, que quando eu conheci ele, eu não fui com a cara dele. O santo não bateu. Isso é uma gíria lá de fora, irmãos. Não tem nada bíblico, tá? Mas o santo não bateu, eu não gostei dele, não fui com a cara dele. Eu falava para a Help, falei, esse teu pastor parece um garimpeiro. Cheio de ouro. Eu posso falar isso porque eu já falei para ele, né? A gente já superou isso. Só que eu nunca tinha sentado para conversar com ele. Então, como é que a gente pode gostar de alguém se a gente nunca sentou para conversar com essa pessoa? Se a gente não parou para conhecer essa pessoa? É a mesma coisa a gente falar que a gente não gosta de uma fruta, de uma comida, sem nunca ter provado. Não existe isso. Mas eu era assim. Eu sempre tive muita dificuldade em me relacionar com as pessoas, em me aproximar das pessoas. Eu sempre esperava as pessoas se aproximarem de mim, chegar, falar, tal, dar boa noite. Hoje não, hoje eu até fui cumprimentar o irmão antes de começar o culto. Porque eu já superei isso, e a gente precisa superar isso. Mas eu lembro que eu não gostava dele. Às vezes eu sentava ali na cadeira, e ele pregava e eu ouvia, não importa quem, abriu a palavra do Senhor, ouça. E eu ouvia ele pregar tal, e eu ficava cutucando a Help. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu tinha acabado de sair de um curso teológico, e aí achava que eu sabia tudo, né? Não sabia nada. Não tinha experiência nenhuma. Não tinha nem idade para ter experiência. Mas quando eu sentei para conversar com ele, a gente se tornou tão amigo. E ele me falou também que ele não gostava de mim. Deus é assim. O David, alguns aqui conhecem o meu amigo David. E eu lembro quando ele chegou na igreja, a gente estava precisando muito, assim, que Deus enviasse músicos para a igreja.
A igreja não tinha músicos, guitarrista, muito menos. E eu lembro quando eu fui a pessoa que recebeu ele na igreja. E eu lembro que quando ele chegava, ele cruzava os braços. Até hoje ele é assim, às vezes eu reclamo com ele. Falo, tem que mudar isso. E ele cruzava os braços e ficava assim, olhando para um lado, para o outro. E eu lembro, irmãos, quando eu ia ministrar o louvor, eu ficava indignado com isso. Cara, quem é esse cara aí? O que ele acha que ele é para ele ficar, né, sei lá, sondando aí? Parece que não está nem aí. Não está adorando, levanta as mãos, não fecha os olhos, não faz nada. Uma vez até orei, eu falei, Senhor, dá um jeito nesse homem aí. E a gente se tornou muito amigo. Sabe uma pessoa, personagem bíblico, uma pessoa da Bíblia que a gente tem como referência sobre adoração, né? É o rei Davi. E Davi, ele nos ensina que a verdadeira adoração, a verdadeira entrega, não calcula prejuízo. Em 2 Samuel, capítulo 24, verso 24, a palavra do Senhor diz assim: o rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Então, irmãos, o valor da entrega está no custo, não na aparência. Davi, ele poderia ter aceitado a oferta daquilo que ele estava querendo comprar para o Senhor, do terreno, os bois, a terra ali. Ele poderia ter aceitado. Quantos de nós não aceitaria? Fala a verdade, se alguém chega para você, olha, eu tenho um terreno medido 100 por 100, olha só o tamanho, 100 por 100. Eu quero te dar esse terreno para você fazer alguma coisa para o Senhor. Quantos aí não aceitariam? Eu aceitaria, de boa, tranquilamente, sem nem piscar. Aceitaria. Os bois talvez não, porque eu não sei lidar com boi, mas a terra com certeza eu aceitaria. Mas Davi, ele era o rei, irmãos. E mesmo assim, ele entendeu que para o Senhor precisa ter um custo. Jesus, ele não impediu da viúva entregar as 2 moedas, era 2 moedas, né? Ele não impediu a mulher de entregar as moedas. A Bíblia fala que ela entregou as ofertas. Ela ofertou ao Senhor. Aí você pode pensar assim, nossa, mas que Deus é esse? Sabendo que era tudo que aquela viúva tinha e recebeu, com certeza recebeu. Por quê? Porque era tudo. Havia um custo. O Senhor pagou o custo pela nossa salvação? Sim. Mas Ele mesmo disse que aquele que queria seguir Ele, que se negasse a si mesmo, tomasse a sua cruz, e aí sim, seguisse. Há um custo, há um preço. Ele poderia ter oferecido algo fácil, mas escolheu pagar o preço. Frase de A.W. Tozer: Deus não se impressiona com grandes ofertas, mas com corações rendidos. Irmãos, você pode chegar aqui na igreja, você pode ofertar, sei lá, teu carro, tua casa. Não faça isso. Não estou pedindo para você fazer isso. Só estou dando um exemplo. Mas você pode, sei lá, ofertar algo que para a gente seria impressionante. Mas se não tiver um custo realmente, vai ser em vão. Vai ser totalmente em vão. O que temos oferecido a Deus que não nos custa nada? Nosso tempo? Nosso voluntariado? Nosso serviço? A nossa obediência seletiva? O que é obediência seletiva?
Eu escrevi isso e eu fiquei depois pensando. Eu falei, nossa, mas de onde eu tirei isso? Obediência seletiva. Eu pesquisei a respeito. Obediência seletiva é a prática de seguir apenas regras. Era o que os fariseus faziam. Mandamentos e ensinamentos que são agradáveis, são muito bons. Convenientes ou confortáveis, rejeitando os que exigem sacrifício ou esforço. Vocês entendem que tem que ter um custo? Precisa ter um custo? A gente precisa colocar diante de Deus, não como um peso, irmãos. A gente não quer, com certeza os pastores não querem, Deus não quer, que ninguém sirva, que ninguém seja voluntário na sua casa com um peso nas costas. Não é isso. Mas sabe quando você recebe algo e você fica tão grato por esse algo que você quer retribuir? É isso. É isso, a gente precisa retribuir com alegria. É por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ofertar com alegria. Não com pesar, mas com alegria. Ainda sobre entrega. Em Mateus capítulo 4, verso 19 ao 20, diz assim: Então Jesus lhe disse, siga-me, e os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. A gente tem um exemplo aqui, e esse é o quarto ponto, dos discípulos. Pessoas que entregaram, praticamente não, tudo também para Deus. A Bíblia nos mostra que eles entregaram a vida por amor ao Evangelho. Alguns foram decapitados, outros crucificados de cabeça para baixo, por amor ao Evangelho. Mas ali naquele instante, quando Jesus chama eles, chama Pedro aqui no caso, né? Eles entregaram o seu futuro, entregaram a sua profissão e o controle da sua vida. Seguir Jesus significa abandonar seguranças, certezas e status. E outras milhares de coisas, né, irmãos? Quantos aí já não deixaram empregos? Eu sou um, eu saí de um emprego porque o Senhor me pediu. E eu estava bem no emprego, estava super bem. Mas o Senhor falou, não te quero aqui. E eu relutei um pouquinho, mas eu obedeci e saí do emprego. Se Ele é que cuida de nós, se Ele é que é o dono do ouro e da prata, por que não confiar nele? Confiei. Mas quantos de vocês já abriram mão de algo por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor? O Senhor sabe disso. O Senhor não é cego, Ele não deixou de enxergar isso, não deixou de ver. E com certeza, Ele te entende. Pedro deixou as redes, Mateus deixou a coletoria, Paulo deixou o status e a sua reputação. Querido, se tem algo difícil para um homem, e eu falo homem masculino mesmo, homem, deixar é a sua reputação, seu orgulho. Você trabalhou, você criou aquele status, subiu de cargo, talvez num trabalho. É difícil fazer isso. E eu estou passando por isso agora. De manhã eu falei e repito, agora à noite. O Senhor, ano passado, no SDA do ano passado, na verdade já tinha falado algumas vezes, mas no SDA do ano passado, Deus usou muito a vida do pastor Rafael, lá da Alcance Curitiba, eu não vou lembrar o sobrenome dele, e a vida do pastor Getúlio, para falar sobre transição. E eu confesso para os irmãos, minha conversa com nossos pastores foi essa, eu confesso para vocês que eu sempre tive muita dificuldade em entregar aquilo que eu faço para o Senhor, entregar, sair. É o que eu sei fazer para Ele. É o que eu sei fazer, é tocar, é cantar.
Cantar nem tanto, né? Mas tocar eu toco um pouquinho. Mas eu confesso para os irmãos que eu tinha muita dificuldade em fazer isso. Mas o Senhor falou, aprende uma coisa diferente. Vai lá. Já viu aquele vídeo lá do pastor orando? Não é nem aqui no Brasil, acho que é em outro lugar, né? Outro país. E tem a legenda assim, só toco com cifra, alguma coisa assim. E o pastor orou pelo rapaz e falou, receba inteligência para tocar sem cifra, né? E daí o Senhor mostrou isso para mim, né? Fez isso comigo. Te dou inteligência, recebe inteligência. Faz outra coisa. Não vamos viver num quadrado fazendo a mesma coisa para o Senhor. Se o Senhor pediu, foi para fazer outra coisa, irmãos. Por muitos anos o Senhor falou para sair do lugar que eu estava e ir para outro lugar. Por muitos anos. A Help foi, olha, muito paciente comigo. Porque ela falava, eu quero sair, Deus já falou, e você não quer sair. Eu confesso para os irmãos também que se Deus não me expulsa daquele, eu estava igual Paulo. Deus não queria ele na cidade, a igreja não queria ele na cidade, ninguém queria ele na cidade. Chegou a esse ponto. Sai, vai embora. E eu relutei por muito tempo. E hoje eu não reluto mais. O Senhor falou, né? Tarefa dada, tarefa cumprida, né? O Senhor falou. Então, para quem não sabe, nós transicionamos a liderança do louvor. Hoje não sou mais eu e a Help, né? A gente está no louvor, sim. Mas os líderes do louvor hoje é o Vinícius e a Ana. Depois você chega ali para o Vinícius e a Ana e parabenizam eles. Mas é isso, irmãos. Já viu, com todo respeito, né, a outras denominações, mas eu já fui também de outras denominações. Aliás, de outra denominação. Não saí. Eu não sou pipoca para ficar pulando de panela em panela, irmãos. Eu fui de uma outra denominação. O Senhor mandou eu sair e mandou eu ficar no alcance. Foi isso. Mas você já viu, pelas ruas da nossa cidade maravilhosa de Piraquara, ou da grande Curitiba, alguma igreja com um letreiro bem grande assim, igreja tal, ministério, pastor e pastora, ou presbíteros, ou apóstolos, ou sei lá o quê, fulanos de tal. O ministério não é nosso, irmãos. Com todo respeito, mas eu não curto isso. Porque o ministério é do Senhor. O Senhor nos confiou. Mas se o Senhor pedir, e aí? Como é que fica? Ah, eu não vou, é meu. É meu, não abro mão e ninguém vai me tirar. Irmãos, se o Senhor quiser. A Bíblia fala que se a gente não clamar, as pedras clamarão. Então, Deus levanta uma pedra. Não tem isso. O ministério é do Senhor. Filipenses, capítulo 3, versos 7 ao 9, fala assim. Contudo, preste atenção nesse texto. É um texto conhecido, mas preste atenção, por favor. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Pois mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a quem vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quem entrega tudo a Cristo descobre que nada essencial está perdido. Queridos, olha para esse texto. Olha a maturidade de Paulo para olhar para as coisas. Eu gosto muito de tocar. Gosto muito, como eu já falei. Deus me deu isso. Eu não nasci com dom, como eu já falei aqui. Eu não nasci com dom. Existem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que nasceram com dom e aquelas que buscaram dom.
Eu fui aqui e busquei o dom. Estudava, às vezes, de madrugada, né? Às vezes, a noite inteira, estudando para aprender o pé de galinha. O pé de galinha ali, para tocar. Então, busquei, o Senhor me deu. Consegui ganhar isso do Senhor. E eu amo fazer isso. Demais. Mas olha para Paulo aqui. Ele olha para isso e fala: tudo é perda. Se o Senhor não está ali, irmãos, não faz sentido. Muitos anos as pessoas me convidavam para tocar em casamento. E eu não tenho nada contra quem toca em casamento, tá? Nada contra. Respeito, tudo. Mas sabe quando o Senhor te pede algo que Ele pediu só para você? E eu entendi isso. Eu tocava em casamento. Toquei em casamento de alguns amigos meus, logo que eu me converti. Mas o Senhor falou: eu não quero que você toque em casamento, mas não quero que você toque em lugar nenhum. Só para mim. E é o que eu faço. E se o Senhor me pedir, é dele. Seguir Jesus não adiciona algo à sua vida. Se você achava que quando você entregou a tua vida para o Senhor, você ia acrescentar alguma coisa, você ia colocar alguma coisa lá na tua vida, você está enganado. O Evangelho não é isso. Jesus não é isso. Mas é permitir que Ele redefina tudo. O que você ainda segura por medo de perder, quando Jesus já prometeu cuidar? Eu não lembro, foi ano passado, talvez eu falei sobre fazer uma foto minha na IA, de como eu era antes. Graças a Deus o Senhor falou comigo, falou: não faça isso. Eu obedeci. Mas, irmãos, o Ronaldo de hoje não é o Ronaldo de antes. Imagine o Ronaldo hoje. Vocês estão me vendo hoje aqui. Graças a Deus, né? O Senhor começa e depois, como tem nos stories aí do Instagram, o Senhor começa e depois melhora. Então o Senhor melhorou muito, muito. Pastor Milton não é o homem mais bonito lá da Alcance Pinhais? Eu que vos falo aqui com toda a humildade, talvez seja o mais bonito da Alcance Piracora. Para descontrair, né? Mas o Ronaldo antes tinha o cabelo grande. Vestia uma calça 3, 4 números maior de que o meu. Aqui que eu vim descobrir que o meu número era 36. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu chego numa loja para comprar uma calça ou uma bermuda, perguntam: é número 38? Eu falo: não, é número 36. Aí perguntam: tem certeza? Tenho certeza, é número 36. Então, Deus mudou totalmente a minha vida. Hoje vocês não vê nenhum furo na minha orelha. Vocês não vê nenhuma marca de piercing. Nada contra quem usa piercing, irmãos. Se você não tem problema com isso, pode usar, fica à vontade. Mas vocês não vêem nada disso em mim. Vê? Sempre imagino, de cabelo comprido, todo vestido de preto, cheio de piercing, calça 3, 4 números mais do que o meu, uma mochila na costa. Eu só não vou falar que andar de skate, porque a única vez que eu subi no skate, a minha costa foi parar no chão. Então eu não subo mais em cima do skate. Mas Deus transformou. Deus mudou. Para a gente finalizar, se o louvor quiser subir, por gentileza, pergunto novamente para vocês: o que você ainda segura por medo de perder, mas que Deus já te pediu? Tópico 5. Paulo termina o texto que a gente leu ali com uma pergunta. Mas se Deus já entregou o filho, por que
a gente ainda tende a desconfiar do amanhã. Irmãos, pense numa pessoa que preocupada com a vida. Era eu. Meu Deus do céu. Eu dormia 2, 3 horas por noite. Porque o meu cérebro não desligava. Não conseguia desligar. Tipo, para mim dormir era assim, tipo, eu estava exausto para me dormir. Por muitos anos foi assim. Hoje eu estava pensando no que eu ia fazer amanhã, no que eu precisava resolver, no que eu precisava pagar, no que eu precisava concluir. Era assim. Até o ponto de eu chegar e ir ao médico e o médico falar para mim assim, ó, você não precisa de remédio nenhum. Você precisa deitar e relaxar. Esquece do resto. Esquece por um instante dos boletos que tem para pagar. Esquece por um instante das preocupações que você tem. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que quem é assim, é difícil abandonar isso. Mas Deus está falando para você nessa noite. Ele pode tomar o controle da tua vida e fazer você dormir. A cruz prova que Deus não é relutante em cuidar de nós. Pelo contrário, Ele revela o quanto Ele nos ama. Em Lamentações, capítulo 3, verso 22 ao 23, diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A Help não gosta muito que eu cante um louvor, mas eu sempre puxo um pouquinho pro louvor, né? Mas tem um louvor que fala assim: hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é escuridão. Eu não lembro direito da letra agora. Mas às vezes a gente acorda, talvez não seja um domingo, talvez seja segunda-feira, não sei. E aí você se sinta assim, parece que o sol não quer brilhar, parece que você está vivendo uma escuridão eterna, onde você não vê luz nenhuma, você não vê saída. Queridos, olha o primeiro texto que a gente leu. O Senhor já pagou o preço. O Senhor pagou um preço alto para que você pudesse estar na luz, para que nós pudéssemos estar na luz. A entrega sempre encontra um Deus fiel. Gostaria que você se colocasse de pé, por gentileza. Abraão entregou e viu provisão. Davi entregou e viu restauração. Os discípulos entregaram e viram transformação. Deus entregou o Filho e nos deu salvação. Gálatas capítulo 2, verso 20, diz assim: estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aí a última pergunta: como eu vou corresponder a esse amor? Havia 2 homens, um de cada lado de Jesus na cruz. E a gente sabe ali que um dos ladrões, ele se arrependeu. E eu tinha um pensamento muito errôneo, que eu falava assim: a presença de Deus, ela é irresistível. Para mim, ela é irresistível. Para mim, Ronaldo, ela é irresistível. Mas para aquele ladrão lá, para aquele homem, foi irresistível. Ele resistiu à presença. Jesus estava do lado dele. Cara, isso é muito forte. A gente vem para a igreja. Você crê que o Senhor está aqui? Agora eu pergunto para você: até quando você não vai corresponder a esse amor? Até quando você não vai corresponder a essa presença? Que você crê que está aqui. Que eu creio que está aqui. Nessa noite, talvez o Senhor separou para você
para você entregar para Ele aquilo que você está pedindo. As preocupações, cargos, status, ofensas, mágoas. O Senhor está pedindo para você nessa noite. Feche seus olhos por um instante. Nós vamos te dar um instante, um momento, para você falar com o Senhor em espírito. Fale em espírito. Aquilo que você precisa entregar para Ele. Talvez você precise liberar um perdão que você acha que não precisa, mas o Senhor está te pedindo. Nós vamos cantar uma canção para o Senhor. E enquanto você fala com Ele, e a gente canta essa canção, talvez você não conheça, mas o verdadeiro adorador, ele não se preocupa se ele sabe ou não a canção. Ele se preocupa em adorar o Senhor. E enquanto o Senhor lembra você daquilo que você precisa entregar para Ele, eu gostaria muito que você cantasse essa canção com a gente. Que
Senhor, nós queremos oferecer, Deus, te entregar, Deus, tudo que nós temos, tudo que nós somos. Nessa noite, Deus, não permita, Senhor, que nós venhamos sair desse lugar como nós entramos, mas que a Tua presença seja tão real, seja tão palpável. Como pela manhã eu sinto no meu coração que há pessoas que precisam retornar para o Senhor. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor? Gostaria que os líderes viessem aqui à frente. Líderes, vocês mesmos. É o que me basta. Sejamos os primeiros a nos entregar ao Senhor. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Saia do seu lugar. Tua presença Saia do seu lugar. é o que me basta. Se prostre diante do Senhor. Sim, Senhor, nós queremos, Senhor. Nós te entregamos, Senhor, nossos cargos, nossos estados, Senhor. Nós oferecemos, Senhor, a Ti. Porque nós, se nós não temos a Ti, Senhor, não adianta, não basta. Eu sei, Nós queremos, Senhor, a Tua presença acima de tudo. só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Queridos, eu insisto. Eu sinto no meu coração, continuo sentindo no meu coração que há pessoas que precisam retornar para o Senhor. Espírito Santo, pela manhã, Senhor, Tu se revelou de uma maneira diferente de agora. Mas ainda assim, Senhor, eu creio que há, Senhor, uma porção real, uma porção maior da Tua presença nesse lugar. Eu confio em Ti, Espírito Santo, e creio que Tu pode quebrantar os corações, que Tu pode mover os corações aqui, Deus, para que eles se voltem para Ti, ô Espírito Santo. É a Tua presença que nos basta. É a Tua presença. É o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Levante as suas mãos. Cante isso. Tua presença, Tua presença. é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for.
Aleluia. Há uma frase de um cantor cristão, qual eu gosto muito de falar sobre ele, porque é um rema para mim. Keith Green foi um homem cantor do mundo, muito famoso, e ele se converteu ao Evangelho de Cristo. E ele começou ele largou a sua vida para viver exaltando e glorificando ao Senhor. Ele abandonou, os seus status, a sua riqueza. Ele, inclusive, o autor daquela música Senhor, formoso és, a versão original é ele que foi o autor. E é uma frase dele que ele diz assim: Cristo morreu de braços abertos para você, por você. Até quando você vai manter os braços cruzados para Ele? Sabe, irmãos, eu acho que Deus está nos levando a uma nova estação, uma estação de ter o discernimento, a direção clara, real. Talvez você tenha uma vida do Evangelho, se converteu durante 30, 40 anos, mas Deus talvez esse ano vai trazer uma clareza de direção para você como você nunca teve. Anote isso, irmão. Anote isso. Que essa palavra seja uma rema para a sua vida. Deus vai te dar clareza esse ano para aquilo que você precisa fazer. Nós temos experimentado isso durante esse mês, e eu tenho uma convicção no meu coração. Deus está nos movendo a esse lugar. Semana passada nós falamos sobre se mover, sair da zona de conforto. Agora, hoje o Ronaldo trouxe uma palavra do Senhor, falando sobre entrega. Então Deus está nos levando a um lugar. Eu creio que não é uma palavra para algumas pessoas, é para todos. Você crê nisso? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Não somos merecedores de nada, não temos o que oferecer ao Senhor. Nosso coração é a única coisa que podemos dar ao Senhor. E o Senhor conhece o nosso coração, sabe o quanto somos falhos, enganosos, sabe o quanto somos difíceis de coração. Mas nós queremos fazer aqui ao Senhor, dizer ao Senhor: Senhor, nós queremos que o Senhor tenha total e completo acesso ao nosso coração. Começa quebrando, Senhor, quebrando nosso coração de pedra. Cristo tem esse poder de quebrar as nossas proteções, as nossas barreiras. Cristo pode transformar as nossas vidas, tirar toda a nossa visão cética desse mundo, do Evangelho. O Senhor pode transformar e tocar lá no cerne, no fundo do nosso coração. Espírito Santo, transforma, que possamos sentir emoção, Senhor, que possamos ser constrangidos ao ouvir a sua voz, que possamos dar uma resposta ao Senhor, que possamos dar uma resposta a esse Evangelho que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos deu vida, que nos puxou do fundo do poço onde estávamos perdidos, onde não tínhamos nenhuma esperança, mas a luz, o sol da justiça brilhou sobre aquele lugar. O Senhor nos puxou pela mão, nos trouxe a esse lugar de contemplação, de amor, de toque do Senhor sobre nós. Assim como um bicho, um animal abandonado, nós estávamos nessa condição e o Senhor nos amou. O Senhor nos ama, Senhor. Como não corresponder a esse amor? Como não corresponder a esse chamado maravilhoso? Como não dar uma resposta? Os animais dão resposta. Como nós não podemos fazer isso? Crie em nós, Senhor, um coração de adoração, de gratidão, Senhor. Que esse ano sejamos guiados pela palavra gratidão. Sermos gratos, Senhor, pela vida que o Senhor nos deste. Eu oro sobre cada um aqui, Pai, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Amém, aleluia, a melhor. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ti, Jesus, todo o nosso louvor, toda a expressão do nosso ser seja dada ao Senhor. A honra, glória, poder, somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, querido? Faço um voto com você. Esse ano, né, nós temos aí a conferência sobrenatural. Eu tenho certeza que será uma marca na sua vida, né? Hoje eu estava escutando o pastor Marciano falar. Em Curitiba praticamente já está quase encerradas as inscrições. Em Pinhais tem algumas inscrições ainda. Não deixe para a última hora. Invista na sua vida, né? Você pode fazer, né, a inscrição através do site alcancepinhais.com.br. Faça a sua inscrição, tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E se eu faço um voto com você, irmão, se você for nessa conferência e você não sentir nada e o Senhor não falar nada com você, eu me comprometo a devolver o valor do teu ingresso para você. Faço com você. Falar, ó, pastor, eu fui, né, e lá e não aconteceu nada, e não escutei nada, e eu não fui edificado em nada, né? Eu devolvo o dinheiro da sua inscrição, porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai falar ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nesse lugar. Damos honra, louvor, nossa adoração. Senhor, leva-nos em segurança, dá-nos uma semana abençoada. Eu oro, Pai, sobre cada um aqui, uma semana de bênção. Oh Deus, que os nossos desafios, que aqueles gigantes que se levantaram, oh Deus, sejam eles financeiros, sejam gigantes emocionais, sejam enfermidades que têm assolado o nosso corpo. Eu oro agora no nome de Jesus que eles caiam, que eles sejam arrancados do lugar onde eles estão. Oh Deus, que nós possamos transpassar por eles, Senhor. Não nós, mas o Senhor sobre nós e através de nós. Eu oro, Pai, que o Senhor dê estratégias. Eu oro, Pai, para que o Senhor abra portas que estão fechadas. Portas. Talvez você tenha um desafio financeiro. O Senhor vai abrir portas sobre a sua vida essa semana. Essa semana, eu creio nisso, eu creio nessa palavra. Talvez você tenha contas a pagar, o Senhor vai te dar condições. Assim como eu ouvi, né, Francis falando, o Senhor deu condições, testemunho, né, do que Ele conta. O Senhor vai fazer sobre a sua vida. Você crê nisso? Você toma posse dessa palavra? Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus esteja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Deus abençoe sua vida, vá em paz, e o Senhor te guarde e te proteja.